tema muito relevante, né, porque envolve duas áreas fundamentais da educação, que é a alfabetização matemática, que dá as bases para compreender os símbolos e operações, e o letramento matemático, que é a capacidade de usar esse conhecimento na prática do dia a dia, né? A proposta é discutir como os jogos e brincadeiras podem ser aliados nesse processo. É o artigo que ficamos faz uma revisão de literatura sobre as pesquisas publicadas nos últimos anos e mostra que o brincar não é apenas lazer, né? Ele é uma ferramenta pedagógica que ajuda a criança a aprender de forma significativa e, além de apresentar os pontos principais do artigo, nós também vamos trazer exemplos práticos do nosso cotidiano. Estão me ouvindo, gente? Sim. Agora parou, Michel, de falar. Parece que a internet dele caiu, né? Que ele sumiu daqui. Oi, gente. Pelo menos. Voltei, teve queda de energia aqui. Alguém volta aí, por favor, o slide. Enfim, o artigo que estudamos, né, faz a revisão a essa literatura, né, que não trata o brincar apenas como um lazer, trata também como uma ferramenta pedagógica que ajuda a criança a aprender. E além de apresentar os pontos principais do artigo, nós vamos também trazer exemplos práticos do nosso cotidiano escolar, familiar, para mostrar como essa temática está presente, né, na vida real das crianças. E vale ressaltar também que a BNCC também reforça essa perspectiva, né? Ela propõe que a matemática seja ensinada de forma significativa, né, conectada à realidade do estudante. Gente, qualquer coisa se cair, me perdoe, que aqui eu já estou vendo piscando minha luz, misericórdia. E também desenvolvendo não apenas cálculos, mas também raciocínio lógico, né, a criatividade e a resolução de problemas e a colaboração. Tem umas partes que eu retirei e trouxe, que é o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, pois desenvolve a capacidade de resolver problemas, de argumentar, de comunicar ideias e de lidar com situações do cotidiano. E também trouxe outra parte que diz o seguinte: nos anos iniciais, a aprendizagem deve valorizar a exploração, a curiosidade, a criatividade e o uso de jogos, brincadeiras e materiais concretos que permitem às crianças atribuir significado aos conceitos matemáticos. Então, é nesse sentido, né, que os jogos e brincadeiras aparecem como aliados, porque aproximam a matemática da vivência das crianças, e cabe também ao professor saber a realidade da sua turma também aplicar de forma que esteja próximo da realidade daquele aluno, tornando a aprendizagem mais concreta, prazerosa e participativa. A matemática, né, para muitas pessoas, ela é lembrada como uma disciplina difícil, abstrata e até assustadora. Não sei para vocês, mas para mim sempre tive medo quando a aula de matemática ou prova de matemática. Mas se pensarmos bem, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Tudo que a gente faz, basicamente, precisa do uso de matemática. E quando a criança, por exemplo, quando a criança divide balas com os amigos, quando organiza seus brinquedos, né, ela já está tendo contato com a matemática. O que acontece é que na escola, muitas vezes, a matemática ela é apresentada de maneira muito mecânica, né, robotizada, vamos dizer assim, com foco apenas em contas e repetições. E isso pode afastar muita gente aqui, na verdade, nessa turma, acho que passou um pouco pela educação tradicional, onde tinha aquele ensino que a gente só iria para a sala de aula fazer aquele cálculo robotizado e não tinha uma metodologia, uma dinâmica para que pudéssemos aprender de uma forma mais leve, né? O artigo que ficamos também ele mostra que, ao usar jogos e brincadeiras, conseguimos transformar esse cenário. O brincar torna a matemática mais próxima, concreta e prazerosa. Além disso, estimula a criatividade, raciocínio e a resolução de problemas. E se pensarmos no contexto atual, em que as crianças estão cada vez mais ligadas às telas tecnologias, né? Os jogos como Roblox, por exemplo, podemos, né, adaptá-los ao ambiente escolar, tornando ainda mais importantes. Eles não apenas ensinam, mas também
criam momentos de interação social, de cooperação, que muitas vezes estão em falta no mundo digital. Então, poderíamos até utilizar disso. Pode passar, por favor. Problema e objetivos da pesquisa, né? O artigo ele parte de uma pergunta central, que é quais são as contribuições dos jogos e brincadeiras para a alfabetização e o letramento matemático. O objetivo geral foi analisar essas contribuições e os objetivos específicos foram dois. Discutir sobre esses recursos, pode ser usado na prática pedagógica, apresentar exemplos de jogos e brincadeiras que já vêm sendo aplicados em sala de aula. Então, tirando, né, desses objetivos específicos que eu anotei aqui, essa é uma questão muito importante, porque ainda existe um certo preconceito contra o lúdico na escola, como eu disse acima. Eu estou em aula, gente. Silêncio, por favor. Essa questão é muito importante, né? Como eu disse anteriormente, muitos professores acreditam que brincar é perda de tempo ou apenas recreação, mas a pesquisa mostra justamente o contrário, que o brincar é uma forma poderosa de aprendizagem, principalmente nos anos iniciais, quando a criança está formando a base da sua relação com a matemática. Eu não sei meus colegas, mas como eu estou na educação infantil agora, a gente consegue muito entender isso. Porque eu não consigo entender antes, agora em sala de aula, eu sei que não é do meu tema, porque o tema é educação inicial, né? Fundamental, mas no infantil a gente consegue pegar um pouco disso também. Pode passar, por favor. Boa noite. Destacamos aqui alguns pontos, né, em relação à metodologia, né? A gente colocou tipos de revisão, narrativa de literatura, base de dados, que foi o Google Acadêmico, o período, né, que foi 2020 a 2024, critérios, estudos completos e relevantes e abordagem qualitativa e descritiva. De um modo geral aqui, né, foi como o professor, né, falou até na última aula sobre a importância, né, de pegar textos, de ler textos em que estejam, em que ele foi publicado recentemente, né, e esse texto, né, que o professor trouxe para a gente, né, para a gente fazer o estudo e abordagem do nosso tema, né, foi um estudo recente, né, em relação de como os jogos, né, eles estão imersos em relação à matemática e de como podemos trabalhar os jogos, né, na matemática. Pode passar. Boa noite. Vamos falar sobre alfabetização e letramento matemático. Como o grupo anterior explicou de forma muito clara e objetiva, mas a gente vai dar uma pincelada a mais aqui nesse tema. Então, antes de tudo, é importante a gente entender a diferença entre a alfabetização e o letramento matemático, né? Porque a alfabetização matemática é quando a criança ela aprende a reconhecer os números, quando ela aprende a reconhecer os sinais e as operações, é como se fosse aprender o alfabeto da matemática, né? E já o letramento matemático é quando ela consegue usar esse conhecimento no dia a dia dela, quando ela consegue interpretar os dados e resolver algumas situações de forma prática. Por exemplo, a alfabetização é saber quanto é 5 mais 5. 5 mais 5 é igual a 10. Já o letramento é quando a criança ela vai no mercado com a mãe, né? Ela consegue ajudar a somar as compras, ela percebe se aquele dinheiro que a mãe dela levou vai dar para pagar as compras, e ela já consegue fazer essa não é semelhança, mas quando ela consegue já destrinchar esse tipo de situação. Então, esses dois processos, eles se completam. Então, não adianta só decorar contas, como muitas pessoas acreditam que é a matemática, sem entender a aplicação. E também não adianta viver situações sem dominar a linguagem matemática. E é por isso que os jogos e brincadeiras, eles são tão importantes, porque eles unem essas duas coisas de forma muito natural e muito poderosa. Pode passar, por favor, Isa? Papel dos jogos e brincadeiras.
A gente colocou aqui alguns pontos que facilitam a compreensão de conceitos matemáticos, transformam aulas em experiências dinâmicas, desenvolvem habilidades, raciocínio lógico, resolução de problemas, cooperação e regras sociais e coordenação motora e percepção espacial. De acordo com os autores que estudamos, os jogos e as brincadeiras, eles têm um papel essencial na aprendizagem matemática. Por quê? Porque eles permitem que a criança ela aprenda de uma forma ativa, experimentando e construindo conhecimento pela interação. Um exemplo é que, por exemplo, naquela brincadeira, não sei se todo mundo lembra, do pega-vareta, se não me engano, é palito, não vou me recordar o nome dessa brincadeira, mas era um potinho que vinha vários palitinhos, várias varetinhas. A criança, ela não precisa retirar a vareta sem mexer. Na verdade, ela precisa, eu não lembro muito bem como é aquele jogo, mas eu acredito que cada varetinha tem um valor e cada cor, né, tem um valor, e o objetivo ali é a gente ir somando para a gente ficar com uma quantidade maior e assim ganhar o jogo. E aí a criança ela precisa retirar a vareta sem mexer nas outras. E no fim, ela vai ter que somar os pontos. E isso estimula o cálculo mental. Na amarelinha também, ela conta, ela reconhece os números em sequência, ainda trabalha a coordenação motora. Também tem brincadeiras que já entra a geometria, a percepção espacial, a criatividade. Além disso, também o lúdico ele contribui para que o lado social e emocional da criança, né? Porque a criança ela aprende a respeitar regras, a esperar a vez, a lidar com vitórias e derrotas. E hoje, que muitas crianças têm dificuldade de concentração, eu consigo ver isso também, como o Michel disse, não é o nosso tema, porque a gente... Mas tudo tem a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas hoje eu vejo também na sala que eu estou estagiando que as crianças têm muita dificuldade de concentração. E os jogos, eles ajudam a manter o foco. E jogando, eles aprendem com prazer e sem aquela sensação de obrigação. Pode passar, por favor. Ações do professor. Planejamento pedagógico intencional, escolha de jogos alinhados ao conteúdo, mediação ativa entre o jogo e a aprendizagem, adaptação às necessidades e realidades da turma e valorização do lúdico como estratégia de ensino. Então, o professor, ele é o mediador de todo esse processo. Então, não basta levar um jogo e deixar a turma brincando sozinha lá. É preciso que a gente tenha um planejamento, porque que conceito eu quero trabalhar? A gente deve se perguntar. Como que esse jogo ele se conecta com aquele conteúdo? E qual a melhor forma de conduzir a atividade? Se a ideia é multiplicação, por exemplo, dá para usar um bingo matemático com contas. Para geometria, tem um joguinho chamado Tangram, se não me engano. Tipo aqueles bloquinhos lógicos, dá para usar isso. Também é o professor que ajuda a criança a refletir, né? O que você aprendeu com aquele jogo? Dá para a gente perguntar também. A criança ela vai conseguir trabalhar o raciocínio lógico. E essa reflexão, ela transforma a brincadeira em conhecimento. E tem outro ponto também, que é valorizar o brincar, como as meninas falaram no grupo anterior. Muitas vezes os pais perguntam, mas hoje na escola vocês só brincaram? Então, cabe a nós explicar que as brincadeiras elas são estratégias pedagógicas, né, que contribuem para o desenvolvimento integral da criança. Então, o cuidar também não é só cuidar. Tem um lado pedagógico ali, onde a criança ela vai aprender as coisas básicas. E o brincar é a mesma coisa, não é só brincar. Brincando, a gente aprende muita coisa. Pode passar, por favor. Exemplos de jogos e brincadeiras, né? Eu só vou reforçar aqui com minha colega Daisy, né? Ela havia dito anteriormente, né? Agora há pouco, sobre a questão da gente trazer brincadeiras, né? E alguns desafios, né? Para a gente motivar as crianças em relação a aprender a matemática, né?
aprender a questão de operações simples e estimular a questão lógica e mental das crianças. Minha colega Deise já havia citado algumas brincadeiras, mas eu vou citar novamente, né, que foi pega-vareta, que ela citou, né, que a gente pode trabalhar a questão da soma, como ela havia dito, né, a questão das cores, a questão da atenção também, a gente pode estar trabalhando com esses brinquedos. O quebra-cabeça também, que a gente pode desenvolver a questão da noção, né, e a questão também de espaço, né, a gente pode estar trabalhando em questão com quebra-cabeça. Tem a amarelinha também, que a gente pode estar trabalhando na questão da coordenação motora, a sequência numérica, que também é importante a gente trabalhar com as crianças. Então, a amarelinha é uma brincadeira que está ali uma sequência numérica, e a gente também pode estar trabalhando com essas brincadeiras. Pode passar. As contribuições observadas, né? A gente destacou alguns pontos que foi a aproximação da matemática ao cotidiano, aprendizagem mais significativa e prazerosa, estímulo à curiosidade e interesse, desenvolvimento cognitivo, social e motor, fortalecimento da comunicação matemática. E a gente colocou, por último, relação positiva com a disciplina desde cedo. Então, foi como meu colega Michel, ele havia dito no começo. É importante a gente estimular as crianças e mostrar para elas a possibilidade de trabalhar a matemática, né, de aprender a matemática, sem aquele medo que a maioria das crianças, adolescentes, eu não vou mentir, eu também, né, quando eu era mais nova, eu tinha esse medo da matemática, né? Mas eu acho que se a gente trabalhar com as crianças de uma forma mais lúdica, mostrar para elas que dá para trabalhar sem, foi como a colega falou, sem aquela questão de sem repetição, de um ensino padrão, né? Que a gente vê. O ensino padrão, a gente pode mudar isso, né? Tentar mudar a percepção das crianças em relação à matemática, que eu acho que é um dos papéis mais importantes, né, em relação a essa questão dos jogos e brincadeiras, é tentar trazer a ludicidade e mudar essa percepção das crianças em relação à dificuldade e achar difícil a matemática. Porque se a gente pergunta para uma criança, até na atualidade, quais são as matérias favoritas delas, elas quase nunca vão falar que é matemática. A maioria delas vão falar que não gosta de matemática porque é difícil, porque acha ruim, não gosta. A maioria das crianças sempre vão falar isso, que não gosta, porque acha difícil. Então, assim, além disso tudo, é importante a gente estimular a questão da curiosidade e interesse das crianças. Porque se a gente traz uma brincadeira, se a gente traz uns jogos, se a gente traz jogos para as crianças, elas vão perceber e vão ficar curiosas, né? E perceber que dá para aprender e dá também para brincar. Então, os jogos, eu acho que eles são muito importantes em relação à questão de ensinar o aluno na matemática. Pode passar. E antes de finalizar, eu quero até trazer uma observação, não sei se enquadra na temática, mas é a relação com os estudantes de EJA, principalmente os idosos que voltam a estudar para concluir o ensino fundamental ou terminar o ensino médio, principalmente no ensino fundamental, que a maioria ainda não são alfabetizados. Então, quando eu estava ensinando uma tia minha ao início da leitura, a gente conseguia também dessa forma e com matemática do mesmo jeito, como brincar, principalmente com quebra-cabeça, caça-palavras, ou até mesmo jogos digitais. Então, eu consegui, né, trabalhar dessa forma com o pessoal da minha família, que tinha essa dificuldade. Então, acredito que aplicar também em sala de aula com a galera do EJA também é da mesma forma que tratar as crianças. Eu acredito que isso não se enquadra apenas, né, na educação infantil ou fundamental, anos iniciais com crianças, mas também serve para esses adultos que não tiveram a chance de estudar antes e tem agora e tem essa dificuldade de aprendizagem ou concentração, né, porque é algo novo para eles ali, estão tentando, né, concluir. Então, acho que também serve para eles e é muito importante também. E já concluindo, né, como já falamos antes, os jogos e as brincadeiras são recursos pedagógicos e muito poderosos, né, para os alunos dos anos iniciais. Eles não substituem, né, o ensino formal, é bom deixar claro isso, mas complementam de forma essencial, mas quando usados com planejamento e intencionalidade.
E isso transforma a sala de aula um ambiente muito mais dinâmico, interativo, inclusivo, e fazem com que a criança aprenda de forma significativa e se sinta fazendo parte daquele processo. Não o professor como o detector de todo o conteúdo, de todo o aprendizado, e ela não participar, ficar ali apenas olhando. E aí o mais importante, que foi o que a Melanie falou anteriormente, que ao associar a matemática ao prazer de brincar, ajudamos a forma com que os alunos não tenham medo da disciplina, mas que enxerguem nela uma ferramenta para compreender e transformar o mundo ao seu redor de uma maneira lúdica, interativa, e que é possível aprender com mais facilidade e sem se retrair. E é isso, muito obrigado, gente. Encerramos nossa apresentação.